Olá a todos que acompanham a TV Radiotec. O nosso convidado especial de hoje é o professor Gildásio Guedes. Ele que é diretor do SEAD, Estudo à Distância, além de ser um professor querido pelos alunos, pois defende os direitos de cada um. Ele também é considerado um dos mais experientes profissionais da UF. Seja bem-vindo, professor Gildásio Guedes. Obrigado, Andressa Monteiro. Prazer estar aqui com você, com os ouvintes da nossa Radiotec, que agora passam a nos ouvir, e estamos à sua disposição para as suas observações, para os seus questionamentos e para as suas perguntas e afirmações. É isso aí. Professor Gildásio, o que te fez querer estar na linha de frente e ser o atual diretor do SEAD da UFP? A minha vida tem sido movida de sonhos. Eu não cheguei assim rapidamente. Eu vou ser o diretor do Centro de Educação Aberta e à Distância. Houve um planejamento, eu fui fazer meu doutorado, estudei ambientes virtuais de aprendizagem, e ambiente virtual de aprendizagem é um meio digital dedicado muito mais a atividades remotas e, como consequência, a atividades de educação à distância ou educação híbrida, do que qualquer outro ambiente de hoje. Então, eu fiz meu doutorado estudando interface humano-computador de ambientes virtuais de aprendizagem, e como estudei bastante isso no meu doutorado, quando eu voltei do meu doutorado, há uns 10 anos atrás, nós resolvemos implantar o programa de educação à distância da Universidade Federal do Piauí. Este programa é um programa, depois se tornou em uma coordenação e, posteriormente, tornou-se em um centro de educação conhecido como SEAD, Centro de Educação Aberta e à Distância. Então, é todo um trabalho, me preparei intelectualmente, tecnicamente e profissionalmente para ser diretor do Centro de Educação Aberta e à Distância. Não foi assim uma coisa da noite para o dia, uma coisa bem planejada, bem estudada, e fez muito bem. Por quê? Porque me preparei. Então, é isto que eu tinha a dizer. E quais foram as outras funções que você exerceu na UFP? Olha, na UFP, se você não sabe, eu quero informar para os nossos telespectadores, eu tenho 40 anos de magistério, só na Universidade Federal do Piauí. É a vida quase toda dentro da Universidade Federal do Piauí. E isso me deu outras oportunidades. Mas as oportunidades, estimada Andressa, elas não surgem porque você quer, não. Elas surgem porque você luta por elas, elas surgem porque tem outras pessoas que enxergam o seu desempenho em outras atividades. E aí eu, como professor, já me dedicava muito à minha realidade, e depois passei a ser visto pelos colegas do departamento de matemática. Então, foi a primeira função minha, além de professor do departamento, foi ser chefe do departamento de matemática no Centro de Ciências da Natureza da Universidade Federal do Piauí. Depois eu fui chefe também de um departamento que eu criei. Eu criei o departamento de computação da Federal do Piauí. Ninguém queria ser chefe, aí o reitor me nomeou chefe pro tempore, por um período de 6 meses, até que houvesse eleição. E eu fui, então, me candidatei, como também me candidatei na matemática, e fui eleito chefe do departamento de computação. Depois eu ainda trabalhei muito na computação e fui visto pelos colegas do centro e me elegeram vice-diretor. Posteriormente, 4 anos depois, com o meu trabalho de vice-diretor, eu fui candidato a diretor e fui novamente eleito. Então, só no Centro de Ciências da Natureza, eu fui eleito 4 vezes. Chefe do Departamento de Matemática, chefe do Departamento de Computação, vice-diretor do CCN e diretor também.
Depois eu estive também em outras funções. Eu fui também diretor do setor de informática da Federal do Piauí, fui assessor do reitor e fui até chefe de gabinete por um período pequeno, 90 dias, mas era tanta confusão no gabinete, tanto serviço, tanto tempo assim burocrático, que eu não me senti muito satisfeito. Foi a última função que eu exerci, muito próximo ao reitor, chefe de gabinete. Depois disto, eu fui também nomeado coordenador da Universidade Aberta do Brasil, uma coordenação. E como coordenador, nós ampliamos os serviços de educação à distância, e pelos serviços ampliados, atendendo muitos alunos, oferecendo aí 10 cursos de graduação, depois mais 10 cursos de especialização, depois eles aumentaram. Então, quando nós chegamos a 10 cursos de graduação e 10 cursos de especialização, nós transformamos essa coordenação em outro centro, Centro de Educação Aberta à Distância. E aí, novamente, me candidatei e fui eleito. Esta foi a última, então já fui eleito 2 vezes diretor do Centro de Educação Aberta à Distância. Então, eu já tive aí 6 eleições na universidade. Meus cargos, todos os maiores cargos, com exceção do cargo do setor de informática e de chefe de gabinete, foram cargos eleitos. Então, é uma vida dentro da universidade como professor e como gestor. São muitas funções exercidas durante todos esses 40 anos. Eu nunca deixei também, não obstante as funções, de ser professor. Sempre dei aula. Ao longo desses 40 anos como docente da UFP, quais foram os maiores desafios e os melhores resultados vivenciados por você? Olha, Andressa, os desafios, eles sempre acontecem. Mas é de desafio em desafio que a gente conhece os homens. Com certeza. O grande desafio em cada função que eu exerci era o começo. Começar com o meu ponto de vista, democratizar o meu ponto de vista para o grupo que eu administrava e implementar as ações que eu pensava com o grupo. Então, esse foi sempre o começo, os grandes desafios. Por exemplo, no Centro de Ciências da Natureza, em nível de departamento, o desafio maior na computação foi criar o departamento. A matemática já era criada, então não tive nenhum desafio na matemática. Na computação, o desafio foi criar o departamento e criar o curso de computação. Como diretor do CCN, o desafio foi modificar a estrutura do centro. O centro tinha um curso que era licenciatura plena em ciências, com habilitação em Química, Física, Biologia e Matemática. Então, a gente entrava neste centro, estudava Química, estudava Biologia, estudava Anatomia, estudava Biologia Vegetal. Só no final do curso a gente ia estudar habilitação. Então, estudava pouca matemática, quem ia fazer matemática. Pouca química, quem ia fazer química. Pouca física, quem ia fazer física. Era um curso amplo, chamado Licenciatura Plena em Ciência. E o maior desafio foi extinguir este curso e criar 4 novos cursos específicos. E depois, paralelamente, para poder extinguir esse curso de Licenciatura Plena em Ciência, a gente terminava saindo sem saber muita coisa. Estudava mais ciência do que matemática, mais ciência do que química. Então, nós extinguimos, foi depois do meu mestrado, como diretor do centro, e também criamos 4 bacharelados. E ninguém queria o bacharelado, todo mundo queria as licenciaturas, mas não queria o bacharelado. Então, o desafio é sempre o começo, é inovar. Toda vez que eu quis inovar, eu encontrei dificuldades. E aí, quais foram os lucros? Cara? Depois de inovar, a coisa 6 meses, 1 ano, consolidando, se adequando, se adaptando, aí então vinham os bons resultados. Esses bons resultados é que realmente fazem a gente ter mais energia para continuar lutando e continuar também superando desafios. Se eu não tivesse tido desafios de criar a licenciatura específica de Química, Física, Biologia e Matemática e os bacharelados específicos de Química, Física, Biologia, Matemática e Computação, o atual Centro de Ciências da Natureza talvez não tivesse mestrado nem doutorado. Então, há mais de 20 anos, eu preparei o centro para o que ele é hoje. Porque o que é que dá a pesquisa? Licenciatura dá pesquisa, mas o profissional é preparado para ser professor.
faz pesquisa e extensão também. Mas o mais voltado para a pesquisa é o bacharel. Aí nós criamos os bacharéis, incluindo o de computação. Então, dava 9 cursos, 5 licenciaturas específicas ou 4 licenciaturas específicas e 5 bacharéis. Então, foi uma coisa assim, de muitos desafios, mas de resultados assim, primorosos. Por isso, a gente diz que o difícil foi sempre começar. E começar inovando, fazendo diferença. Foi isso que aconteceu quando eu fui chefe do departamento de computação e quando fui diretor do Centro de Ciência da Natureza. E a educação à distância, que eu comecei do zero. Comecei com um curso de extensão. Ave Maria, esse professor, educação à distância. Isso nos idos de 2000, entre 2000 e 2005. Foi um grande caminho percorrido, né? É, exato. Educação à distância, esse cara é louco, tá chamando a gente para fazer educação à distância. Isso há quase 20 anos passados. Eu disse sim, nós vamos fazer muito mais. E aí o desafio, como eu sempre estou dizendo, é começar. Aí depois de um ano apareceu a política do governo, querendo ofertar um curso de graduação, um projeto piloto, na modalidade à distância. Quem é que sabia? O professor Gildardo, que tinha feito o doutorado, voltado para a educação à distância e para tecnologia, não só educação à distância, tecnologias digitais na sala de aula. Aí uma parte era educação à distância. E aí, dentro disso, nós abraçamos o projeto piloto em administração, 500 vagas, o primeiro vestibular. Aí, depois disso, vamos criar uma coordenação. Criamos a coordenação. Vamos criar cursos de graduação, mais cursos, criamos. E hoje nós temos aí 17 cursos de graduação, 2 mestrados, todos na modalidade à distância. Mas nós não ficamos assim desanimados com os desafios. Por quê? Porque atrás de um desafio vinha sempre um grande sucesso. Por isso que eu digo, quanto mais desafios o homem enfrentar, mais preparado ele estará para a vida. Do mesmo jeito, jovem, você enfrente seus desafios. Vença. Ultrapasse as barreiras ao longo do seu caminho e tenha um foco. Se você espalhar demais os seus objetivos, você fica sem foco. A gente só supera desafios focado. Então, eu recomendo a você e aos seus colegas, aos colegas aí do Colégio Técnico de Floriano, que não desistam diante dos desafios, mas tenham foco. Durante esse tempo todo, eu tive foco. Administrar com democracia, com participação dos meus pares, inovar e não ter medo do novo. Então é isso. Basicamente, nós tivemos desafios e sucessos. E por que o senhor é considerado um dos mais experientes gestores da UF? Olha, exatamente por conta desta história. Eu, na universidade, eu fui aluno, fui monitor, fui professor auxiliar. Aí fui crescendo. Depois de professor auxiliar, professor foi tal, assistente, adjunto, associado. E sou titular. Estou entre os 100 professores da universidade que são titulares. Alguns até com muito mais competência do que eu, na parte de ciência, na parte talvez de pesquisa. Mas eu sou considerado um dos melhores gestores, como você está dizendo, acaba de dizer, porque administrei muito. E não administrei a mesma coisa. Eu administrei coisas diferentes. Eu administrei matemática, administrei computação, administrei o Centro de Ciência da Natureza, que envolve química e biologia, administrei informática, o setor de informática, e administro a educação à distância. Então, quando a gente muda de gestão, as experiências se acumulam. Por isso que dizem por aí, por onde eu passei, por onde eu passo, que eu sou um dos mais experientes. Eu até agradeço, eu nem me considero ser um dos mais experientes gestores. Tem tanta gente também na universidade que são competentes. Agora, talvez com esse percurso meu, talvez não tenha, assim, que a gente possa ver que tenha sido diretor de 2 unidades de ensino diferentes, que tenha sido diretor de matemática e de computação. Então, é pelo percurso mesmo que as pessoas me consideram
e eu fico lisonjeado até. Eu nem sabia que me diziam que eu era um dos mais experientes gestores. É por isso, porque administrei com sucesso, muito sucesso, graças a Deus, que ninguém faz nada de bom sozinho, graças a Deus, as pessoas que me cercaram, que me cercam, aos amigos. Uma das coisas melhores do mundo é trabalhar com quem a gente gosta. Trabalhar com quem a gente gosta, com os amigos, com as pessoas que divergem de você, que a gente diverge delas, é muito bom, porque na divergência a gente termina crescendo. E eu contei com o apoio de muita gente para ser o gestor que sempre fui. Nunca fiz nada sozinho. Tive a sorte de estar o homem certo, no lugar certo, e aí, fazendo a coisa certa, terminou aí dando estes resultados que nós estamos vendo. Criar 9 cursos no CCN não é fácil. Criar 17 cursos na educação à distância não é fácil. E lá no setor de informática, eu, por exemplo, comecei a implantar a internet. As pessoas, quando nós começamos a implantar a internet, para quê? Para que e-mail? Minha gente, ninguém tem tempo de estar conversando em frente ao computador. Essa era a crítica. Eu digo, minha gente, a Europa está dentro do e-mail, a América do Norte também, as grandes universidades brasileiras estão usando este meio de comunicação que surgiu na década de 60. Ele surgiu na agência de pesquisa, um projeto de pesquisa dos Estados Unidos, mas nós temos que entrar. Aí quando eu coloquei 10 pontos de internet, um na minha sala, 6 em um laboratório e 4 no setor de informática. Ninguém usou a primeira semana. Quando começaram a descobrir, 3 meses depois, a gente tinha que estar fazendo a tabela. Você vai usar tal hora, tal hora, tal hora. Em 3 meses, 90 dias. E aí nós fomos trabalhar para implantar mais pontos de internet. Aí implantamos mais 452. Dentre esses pontos, 452, 10 foram destinados ao Colégio Técnico Floriano. Junto com esses 10 pontos de internet no Colégio Técnico Floriano, 10 em laboratório, mais 6 na área administrativa, foram 16 pontos. Nós levamos também impressoras e mais 10 microcomputadores. Então, o primeiro laboratório de informática de Floriano foi um projeto meu. Também. O primeiro ponto de internet, como na universidade, também foi um projeto meu. E o primeiro curso técnico de Floriano em computadores, em microcomputadores, também foi um projeto meu. Então, são muitas coisas realizando com o apoio de muita gente, mas que com muito foco. Aí talvez digam, né? Pode ser até que estejam corretos. É um gestor experiente, pelo passado e pelo presente. O senhor é formado em matemática e educação física, certo? Certo. Também é mestre em matemática aplicada e doutor em educação e novas tecnologias de informática e comunicação, certo? Perfeito, é isso mesmo. O que você aprendeu durante esses 40 anos na sala de aula? Olha, a aprendizagem é um processo contínuo. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova ou ensina algo de novo. Eu, por exemplo, aprendi muito com meus alunos, aprendi a ser mais paciente, aprendi com meus alunos na sala de aula a ser mais humilde, aprendi a não ter vergonha de não saber determinado conteúdo. Quando eu tinha um aluno que sabia muita coisa, que estudava muito, eu imediatamente me aproximava dele e tornava o melhor amigo dele. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Aprendi também a avaliar as pessoas de uma forma não só cognitiva, a prova de matemática, a prova de computação, não. Eu sempre fiz provas, mas a minha avaliação ela era integral, era a avaliação da prova, a frequência do aluno e a pontualidade. E na pontualidade, eu considerava 2 pontos, a pontualidade de entrada e de saída na sala de aula, e a pontualidade da entrega das atividades. Então, eu sempre valorizei o aluno pontual e o aluno que entregava a atividade. Então, a prova era apenas 1/3 da nota, as provas que eu fazia. As outras 2 notas, era 1/3 ou 1/4. Se a disciplina tivesse 4 provas, eu fazia só 25%, geralmente 25%, dividia aí
e não considerava só apenas a prova como a nota cabalística, determinística. Não, eu considero a prova, a frequência e a pontualidade. E aí eu me dei muito bem fazendo esse processo. Então, hoje eu faço isso. Analiso a frequência, a pontualidade e a prova. A prova, para mim, era apenas um instrumento que a universidade exige, que a gente tem que fazer, mas eu nunca achei que a prova deveria ser o principal ponto, o ponto determinante da avaliação do processo de ensino e de aprendizagem de um aluno. Por isso, Andressa, que eu aprendi muito com os alunos. E aquilo é o seguinte, alunos amigos. Eu sempre gostei de esporte, que eu tenho a licenciatura em Educação Física, quer dizer, sou formado em Educação Física. Aí o centro acadêmico vivia dentro de minha sala, porque quando jogos, eu ia para os jogos, a gente adorava a quadra, o setor de esporte, os alunos precisavam de aquela camisa, aquela coisa, eu fazia a cota. Ah, professor, falta aí R$50 para a cota. Eu, pá, se eu tinha, eu dava até aqui. Professor, não deu para a gente festejar, nós ganhamos o campeonato, não tínhamos direito nem da Coca-Cola. Deviam ter telefonado para mim. Eu fazia muito isso. Não, professor, mas nunca é tarde, vamos comemorar o campeonato. Aí ia lá, a gente tomar Coca-Cola, o outro refrigerante, comer pizza. Quer dizer, eu sempre também fui muito próximo dos alunos. Por quê? Porque meus professores também foram muito próximos de mim. Aí eu aprendi com meus professores, os melhores amigos do meu percurso como aluno foram realmente os meus melhores professores. Eu terminei estudando mais a disciplina dos professores amigos. Eu terminei me dedicando mais à disciplina dos professores amigos. Aí, então, baseado nessa experiência de sala de aula, que os amigos, meus professores, faziam eu aprender mais, mesmo pela responsabilidade da amizade, aí eu procurei sempre ser amigos. É outra aprendizagem que eu tenho, ser amigo dos alunos. Muito bem. O senhor ocupa um cargo muito importante na UFP, quase um reitor de uma universidade paralela. Como foi construído o SEAD? Por que ele tem tanto destaque? Por conta da estrutura e como ele surgiu? Olha, na realidade, as pessoas falam isso. O SEAD é uma universidade paralela, mas são muitos fatores. Primeiro, é a quantidade de alunos. A universidade tem 40 mil, 10 mil alunos são do SEAD. Então, é muita gente. Então, tem muitas universidades no Brasil menor do que o SEAD. Então, por isso que dizem que... E antigamente era um nome de universidade. O SEAD, antigamente, chamava-se UAP, Universidade Aberta do Piauí. Mas criaram tanto problema com esse nome, UAP, que eu terminei... Pronto, vamos esquecer o UAP. Não, é o UAP, é uma universidade dentro da outra. Aí, na sistematização, aí foi surgindo o SEAD. Deixamos de ser coordenação, passamos a ser o UAP, mas mesmo sendo coordenação, o nome chamou a atenção demais, porque é a Universidade Aberta do Piauí, e aí na hora da gente sistematizar, oficializar o ponto da educação à distância na Federal do Piauí, aí muita gente achou que não deveria usar mais o UAP, mas seguir todas as outras instâncias da universidade. Centro de Educação Aberta à Distância, por quê? Porque os outros também são centro. Coordenação de curso, por quê? Porque os outros também têm coordenação de curso. Aí nós saímos da Universidade Aberta, do nome Universidade Aberta do Piauí, mas não deixaram de nos chamar também. Aquilo é uma universidade. Embora hoje o SEAD é um nome, uma marca muito forte. Por quê? Por causa do número de alunos, e porque nós estamos presentes em 48 municípios do estado do Piauí. Antes, por exemplo, do SEAD e da UAP, a gente poderia dizer que, e desses campos que nós temos no interior, a gente poderia chamar a Universidade Federal do Piauí de Universidade Federal do Piauí, ou de Teresina, porque praticamente só existia em Teresina. Com alguns campos aí, como Picos, Oriano, Bom Jesus, e mais os 48 polos da educação à distância, assim, agora nós temos a Universidade Federal do Piauí. Então, a UAP e o atual SEAD se fortaleceram pelo serviço. Atendimento à quantidade de alunos, atendimento com pouca gente. Nosso aluno é mais barato do que o aluno presencial, umas 4 vezes mais barato. Por quê? Porque nós trabalhamos com parceria com o Estado, ou com o município, ou com o governo federal. E a universidade entra com os professores.
Com isso, termina o aluno ficando mais barato. A parte operacional do SEAD é dividida pelos parceiros, governo federal, governo do estado e algumas prefeituras. Por exemplo, aí na sua cidade, que você mora, São José do Peixe, o parceiro que nós temos é municipal, não é do estado o polo aí é do município, graças a um trabalho junto ao SEAD do prefeito Valdemar. Então ele trabalhou tanto, se esforçou tanto, que eu terminei saindo de Teresina, realmente, viu, para ir colocar o polo, que eu nem estava mais colocando polos municipais, a gente só estava colocando polos estaduais. Foi um dos últimos polos municipais, foi o polo de São José do Peixe. Então, a nossa cidade tem essa honra, né? Tem essa honra, eu acho que o prédio é bom, a localização é boa, e os alunos também estão estudando. E aí é isso, o SEAD ficou forte e é considerado uma universidade paralela, não é pelo serviço prestado. Muito aluno, muito tutor, muito professor e muitos resultados. Então, isso faz com que a gente... Além do mais, por exemplo, São José do Peixe, vamos ver, quantas pessoas estão na UAP que poderiam vir para Teresina, ou para Floriano, ou Bom Jesus? Não são muitas as pessoas que têm condições financeiras. E aí a UAP vai ao aluno. E isso termina, a UAP, o SEAD vai ao aluno. Termina o quê? É divulgando de boca em boca. Olha, eu estou fazendo uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que o aluno, se quiser estudar, tem as condições, em São José do Peixe. Aí termina a marca SEAD ficando famosa. Muitas pessoas estão tendo oportunidade agora, né? Muitas pessoas. Claro que estudar em Teresina, no presencial, é uma opção a mais. Mas nós temos a opção da sua cidade, se tiver o polo, com as mesmas condições do presencial. Então, isso para nós tem sido muito forte e nos dá muito trabalho. A gente trabalha de manhã, tarde e de noite. Professor, e no SEAD nós só somos 50 servidores, 30 professores e 20 técnicos. Os demais não pertencem ao SEAD. Por exemplo, a coordenadora do polo da sua cidade, ela não pertence ao SEAD, mas é vinculada ao SEAD. A professora Rejane não é do SEAD, mas é vinculada. E como a professora Rejane, Floriano, nós temos quem? A professora Francinete. Sorte nossa que ela é vinculada ao SEAD. E é o único polo do Piauí que é dentro da própria universidade. Um dos meus sonhos, qual é? Trazer todos os 48 polos para dentro da universidade, como é em Floriano. Tomar de conta do espaço físico. Então, nós temos aí todas as condições. É a única que é vinculada à Universidade Federal do Piauí e é do polo, é a professora Francinete. Todos os outros 47 são ou do Estado, ou do município, ou pessoas prestadoras de serviço. Então, de forma que o SEAD cresceu porque nós trabalhamos trabalhamos muito. Aí tem alguns cursos aí no presencial que tem 20 anos de funcionamento e ainda não formou a quantidade de alunos que o SEAD tem deste curso em 5 anos. Então, quando compara... E a qualidade? Sim, olha, estudar e aprender é pessoal. Você que está entrando aí, começando aí o ensino médio, aprender é coisa sua. Não é o professor que faz você aprender. Você aprende o que gosta, o que quer. Por isso tenha foco. Tanto quando você está no processo de aprendizagem, quanto está no processo de recepção da informação. Veja, não faltar aula, não atrasar, ter foco, cumprir com as normas da casa, da escola, do professor, respeitar a todos, fazer grupo de trabalhos. Isso faz você aprender. Se em todos os lugares tivermos isto, você termina aprendendo. Se não tivermos, não vai aprender nem no presencial e nem à distância. Porque a aprendizagem é uma coisa do aluno. Vai depender de cada pessoa. Eu nem sei quando é que você está ouvindo o que eu estou dizendo. Não dá nem para a gente saber. Só sem perguntar, você viu o que eu disse? Então, olha, a aprendizagem, os dois processos, ensino e aprendizagem, exige interatividade, mas os resultados exigem subjetividade, ação pessoal. Realmente. Já tive a honra de assistir uma palestra sua aqui em São José. Aonde foi que você assistiu? Em São José do Peixe ou em Na Floriano? quadra.
Na quadra, Na quadra. do peito. Você vê, eu não vou passear, mas adoro. Passo a manhã toda ministrando a palestra quando eu chego no polo. Então eu me senti assim tão bem, porque é o que eu sei fazer. Dar aula na graduação. Eu também sou professor do mestrado. Mas o mestrado, olha, são 10, 12, no máximo 15 alunos. A gente passa a manhã todinha falando para 15 pessoas. A energia é diferente de passar uma manhã falando para 100, 200 pessoas. De qualquer forma, também é muito gratificante ser professor do mestrado. Eu sou professor da graduação e sou professor do mestrado. E adoro fazer o que eu faço. Nesse período todo como gestor, que você está dizendo aí, um dos gestores mais experientes da Federal do Piauí, nunca deixei de estar na sala de aula. Sempre fui professor. Porque o que é que eu sou? Professor. Então você se pretende candidatar a reitor da UFP, né? Eu sou pré-candidato. Nós estamos, na próxima semana, estará tudo definido. Vou colocar meu nome em apreciação para cuidar da modalidade presencial. Cuidar da educação básica, técnica e tecnológica, que é o colégio que você participa. Se você souber como eu amo tanto esse colégio Floriano, por quê? Porque eu fiz tanta coisa aí. Ó, o primeiro ponto de internet, o primeiro laboratório de microcomputador, o primeiro curso técnico de informática. O diretor, à época, o professor Gilmar, era muito amigo meu. Depois o Haroldo, amigo também. Aí vieram outros diretores, todos muito amigos. Eu sempre andei muito em Floriano. Dos colégios técnicos, que eu andei mais. A Edmilza, por exemplo, que é a diretora do campus, ela foi coordenadora do projeto piloto da educação à distância. O primeiro curso, a Edmilza estava trabalhando conosco na educação à distância. Então, vejam só, nós estamos com a Francinete, mas a Edmilza antecedeu, começou conosco. Então, de qualquer forma, Floriano, eu tenho muitos vínculos, por quê? Porque trabalhei muito em Floriano, por várias razões. A estrada sempre estava melhor, os professores sempre mais disponíveis, os alunos também. Mas isso não quer dizer que eu não tenha trabalhado. A mesma coisa eu trabalhei para Bom Jesus e trabalhei também para Teresina. Quer dizer, as mesmas coisas que eu fiz em Floriano, eu fiz em Bom Jesus e fiz no Colégio Técnico de Teresina. Então, eu me sinto muito tranquilo, muito à vontade para submeter meu nome como pré-candidato. Vamos ver o que vai dar. Qualquer que seja o resultado, eu estou muito bem onde eu estou e feliz. Se for eleito e nomeado, porque ainda tem essa questão, tem que ser eleito e nomeado, né? Agora depende do presidente da República mesmo, ele olha, vê. Se for eleito e nomeado, é mais um desafio. Mas vai ser um desafio exercido com muito trabalho, com fé em Deus, com muita competência, baseado no meu passado de gestor, de professor e de pesquisador e de extensionista. Por exemplo, sou professor titular da Universidade Federal do Piauí. Titular, para que vocês compreendam, é o mais alto nível do magistério superior no Brasil. Então, eu estou. Olha, isso é uma glória para minha família. Por quê? Porque eu sou homem do campo, eu nasci no mato. Nasci num povoado que não tinha água encanada, não tinha telefone, não tinha energia, não tinha calçamento. Então, quem nasce num lugar desse e chega ao mais alto nível da docência de uma instituição de ensino superior do Brasil, é uma glória para a família. Então, como foi que eu cheguei? Trabalhando. Porque se eu tivesse sido só gestor, diretor do CCN, diretor do setor de informática, diretor da Universidade Aberta do Brasil, que eu também sou coordenador, além disso, sou coordenador da Universidade Aberta do Brasil, e não tivesse dado aula, nem feito extensão e nem pesquisa, eu não era titular. Para ser, tem que fazer essas 4 coisas. Então, eu, por exemplo, eu sou filho de uma geração que gosta de trabalhar. A minha geração da universidade é uma geração que gosta de trabalhar. Eu, por exemplo, fiz doutorado trabalhando. Não me afastei. Por quê? Porque eu digo, olha, dá para fazer. Esse assunto bem eu já domino de certa forma. Eu vou assistir às aulas, aí eu fiz o mestrado em São Paulo, muito longe, ia raramente aqui, Piauí. Eu digo, agora eu vou escolher a universidade aqui do Nordeste, ou Fortaleza, ou Recife, ou a Bahia, mais próximo para que eu possa vir mais ao Piauí. Porque o mestrado foram 2 anos e o doutorado era no mínimo 4, 5 anos. Aí eu escolhi, fui aprovado na seleção da Federal do Ceará.
e fui estudar o que eu gostava, que era isso aí, interface humano-computador, ambiente virtual de aprendizagem para o ensino tecnológico. E aí eu disse, olha, eu já sei bastante coisa. Por quê? Porque eu já tinha passado por muitas áreas tecnológicas, e aí fui e fiz o meu doutorado sem me afastar nem um dia da sala de aula. Então, claro que o chefe de departamento ajeitava, né? Professor, você vai dar aula, suas aulas serão assim. O senhor tem aula no doutorado, segunda e terça. Pois o senhor não vai dar aula segunda e terça, você vai dar aula quarta e sexta. Então, havia também toda uma colaboração de todo mundo. Tudo isso é importante para a gente ter sucesso. Não se tem o sucesso sozinho. Mas nunca sair da sala de aula no período do doutorado. Para finalizar, eu queria fazer a seguinte pergunta. O que o senhor diria para as pessoas que estão em isolamento social nesse momento e estão desacreditadas dos seus sonhos? Olha, primeiro, não deixar de sonhar. Eu, por exemplo, estou aqui com mais de 60 anos. Estou com um sonho aqui na flor da pele. Feliz, sonhando. Não deixar de sonhar. Por quê? O sonho, ele transforma as dificuldades em facilidades. Transforma os desafios em ações. Então, não deixar de sonhar. Eu, por exemplo, estou também aqui 120 dias hoje, em isolamento, em distanciamento social. Não recebo ninguém, nem meus amigos, nem minhas amigas. Não recebo você, não recebo ninguém aqui. Nem meus irmãos, nem meus netos eu estou recebendo. Não recebo ninguém. Um dia desse, meu neto passou ali na rua e a mãe ligou para mim, sai aí na janela. Aí eu dei a mão da janela. Depois eu fui acostumando, desci, mas sem pegar em ninguém. Então, eu também estou nessa situação, mas estou sonhando. Eu sou pré-candidato a reitor daqui do meu apartamento. Eu não vou deixar de sonhar, nunca. Bem porque o sonho é um combustível para o homem ficar mais forte, para a mulher tornar-se mais decidida. Então, eu recomendo isso. Primeiro, não deixar de sonhar. Segundo, agir. De onde você estiver. Se for aluno do colégio, eu recomendo que se prepare, porque ninguém sabe se essa pandemia vai terminar antes do final do ano, se a gente vai se encontrar. Se prepare de uma forma que você puder. Use o seu celular para ter internet, ou compre um microcomputador, se for o caso, a prestação. Mas use a internet. Não gaste o dinheiro pouco ou muito que você tem com outras coisas. Gaste com dispositivos e instrumentos que possam contribuir para a sua formação, para os seus estudos. Vocês, por exemplo, do CTT, vocês estão todos em atividades remotas, todos estudando muito em casa. Então, eu digo, se preparem. É ter uma internet boa e ter também um equipamento bom. Se não puder ter, use o seu celular. Compre um celular bom, porque o celular hoje é um computador na sua mão. Mas para melhor usabilidade, para melhor visibilidade, o microcomputador é melhor. Mas se não puder, o celular resolve. Vocês, por exemplo, desculpa, estão aí voltando. Os professores devem estar todos empolgados. Qual é a plataforma, por exemplo, que o seu professor usa hoje para você estudar? É o Meet e o Google Sala. Então, pois o Meet, você sabe quem foi que ensinou o seu professor a usar o Meet? Quem? Foi o Centro de Educação Aberta e à Distância. O professor Ricardo, diretor, se colocou o colégio à disposição para a gente começar a formação docente. E nós ensinamos ao seu professor quase tudo que ele precisava para utilizar no ensino remoto. Além do Meet, nós ensinamos tudo do CIGA, avaliação online, usamos também a sala virtual, ensinamos a usar a mesa digital e usamos também a outra plataforma muito boa, conhecida como webconferência da RNP. Então, nós tivemos uma formação no seu colégio. Os seus professores aprenderam a criar canal no YouTube, a fazer upload de vídeos do microcomputador para o canal YouTube,
a fazer download de vídeos importantes do YouTube para o computador. Então, o SEAD preparou o seu professor. O que é isso, se não sonho? Era o sonho do professor Ricardo não deixar o colégio parado. E aí foi atrás, nos encontrou no meio do caminho, disponíveis, e nós preparamos. E também era sonho nosso divulgar o que nós usamos. Agora todo mundo sabe o que nós fazemos. Por quê? Porque nós ensinamos aos 3 colégios técnicos, ensinamos também a todos os professores dos mestrados e doutorados, e estamos concluindo quase todos os professores da graduação. Então, era um sonho nosso nos fazer conhecer mais. Era um sonho do professor Ricardo e dos professores não ficarem em casa. Imagine se ficar em casa sem fazer nada. Então, a minha recomendação é essa: sonhar e agir. É a melhor forma de viver. Eu queria agradecer a todos que acompanharam a TV Radiotech. Muito obrigada, professor Gildásio, por ter aceitado o nosso convite. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar o like aí no canal TV Radiotech.